Oi, gente, esse é o primeiro vídeo do relato de experiência dos estágios. Aí o primeiro estágio foi o de Juan, ele já passou, aí eu convidei a minha amiga Thalita, Oi. que participou desse estágio junto comigo, para contar como foi nossa experiência. Para vocês entenderem como funciona o estágio na UFES, é assim, você primeiro faz as aulas teóricas, e aí são 7 períodos de aulas teóricas. Depois disso, o último período é somente para fazer o estágio. Então a gente fica o dia inteiro no campo de estágio e aí isso dura 6 semanas. Então o primeiro ciclo tem 6 semanas e os outros assim sucessivamente. Aí nesse primeiro estágio foi no Mauã, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, e a gente escolheu fazer o estágio em uma escola. Porém, para participar desse estágio nessa escola tinha um sorteio e aí a gente colocou nosso interesse nesse lugar e a gente foi sorteada. Só que eu começo com A e Thalita começa com T. E é a ordem alfabética, então não tinha como... Era quase impossível isso acontecer, a gente ficar juntas. A gente ficou juntas porque uma menina que também iniciava com a da nossa sala, ela teve preferência por ficar no outro grupo. E aí, rapidamente, eu falei, então eu quero trocar com você. Aí a gente conseguiu ficar juntas, mesmo tendo essa diferença de letra. Isso. Aí nesse primeiro dia, que é uma reunião, antes das aulas, já é definido todos os campos de estágio. Aí a gente só conseguiu ficar juntas nesse, mas assim, todos os ciclos a gente vai seguir no mesmo tempo. O nosso primeiro foi o AN, o segundo clínica e o último saúde coletiva. Aí, nesse campo de estágio, que é o que a gente vai relatar agora, a gente conseguiu ficar juntas. E aí, na clínica, a gente ficou separadas, mas assim... É o mesmo hospital, então a gente consegue se ver, e na parte da tarde é mais a parte clínica de atendimento consultório. Então a gente ficou no mesmo grupo também, por coincidência. Por coincidência. Isso. Aí, o último estágio a gente vai fazer separado, que vai ser em local diferente, mas também não tem problema, porque a gente fez praticamente o semestre todo juntas. Além da gente trabalhar no campo de estágio, a gente também tem que apresentar trabalhos para a UFES. Então, no estágio 1, que é o AN, a gente teve que fazer uma intervenção e também fazer um relato individual. E a cada ciclo isso vai mudando, mas conforme eu for postando sobre os estágios, eu vou falando qual é a particularidade daquele ciclo. Isso. Bom, a gente fez então nosso estágio de UAN em uma escola particular aqui da Grande Vitória. E a gente fez juntas, no caso, eu e a Angélica e mais um outro amigo nosso. A gente conseguiu fazer nós 3 nessa mesma escola. A escola, ela atende um público de alto padrão e aí o estágio para uma empresa que terceiriza o serviço de alimentação para a escola. Porque a escola por si só tem uma nutricionista que é responsável por fiscalizar toda a cozinha e o alimento que é servido para as crianças e funcionários. Então, nosso estágio era da empresa terceira. Nessa equipe terceira, nós tínhamos duas nutricionistas que eram as supervisoras do nosso ciclo lá. Isso. E a gente também tinha um professor orientador da UFES, que aí tinham reuniões semanais para a professora orientar o que a gente deveria perguntar, como a gente deveria se comportar, o que a gente deveria ser mais curioso em relação à unidade. E também ela colhia todas as nossas experiências durante a semana. Cada pessoa poderia ter um professor orientador. No nosso caso, a gente também deu essa sorte de ter a mesma professora orientadora, tanto para a gente quanto também para o nosso outro amigo. Então, até facilitava o trabalho, porque ela sozinha direcionava nós 3 e ela ia mostrando o que a gente poderia fazer, mas também ela deixava muita gente livre. Então, a gente tinha que ter essa autonomia de assim, tomar mesmo a iniciativa de o que eu posso fazer, o que eu posso aprender, e depois a gente pegava e relatava para ela. Aí eu vou dar um exemplo dessa situação, que eu acho que pode estar muito abstrato ainda. A gente reunia e contava como que foi a ambientação, por exemplo. Aí ela falava assim, Thalita, Angélica e Guilherme, perguntem sobre o estoque, entendam como funciona o estoque. Aí na semana seguinte ela falava, entenda como funcionam as partes administrativas da UAN. Então toda semana, diante do nosso relato, ela falava coisas pra gente ir buscando, que
que às vezes no estágio, como a gente vai acostumando, vai ficando muito repetitivo pra gente, a gente não abre os olhos para outras coisas que a gente pode aprender. Sim. Então, isso também foi uma coisa muito boa no nosso estágio, que a gente pôde ir atrás das nutricionistas e a gente aprendeu muita coisa. Assim, a gente teve uma conversa muito rica com a nutricionista gerente e ela explicou muitas coisas pra gente sobre como funcionava o UAN, o que ela fazia que a gente não conseguia observar no dia a dia. Era um trabalho muito no computador e o serviço rolando, a produção de comida acontecendo, servindo os alimentos, mas tem todo um trabalho por trás, que ela que está supervisionando tudo, ela que está assim por trás, assim articulando tudo. Então a gente não conseguia ver ela fazendo esse trabalho no dia a dia, mas todo dia ela estava fazendo aquele serviço. Isso. Aí nesse estágio a gente também teve a sorte de continuar juntas no mesmo ambiente. Isso. Porque lá tinham dois andares, onde no térreo era feito a alimentação e tinha uma distribuição para um público menor. E no andar de cima, que era onde a gente ficava, tinha distribuição com mais autonomia. Então as pessoas se serviam. Self-service mesmo. Como eu disse no início do vídeo, a gente tinha que entregar um plano de intervenção, um projeto de intervenção para a escola. Então a gente conversou, eu, Thalita e o nosso colega. Porque como a gente teve a mesma professora orientadora, nós tivemos a possibilidade de fazer essa intervenção em grupo. Então isso foi um outro ponto positivo pra gente. Então nessa etapa a gente ficou olhando os trabalhos anteriores que a professora enviou pra gente e tentando entender o que seria melhor pra gente fazer. Na realidade da UAN, E na escola que a gente estava presente, era um serviço de autoatendimento, assim que eles iam se servindo mesmo, o que a gente reparou é que havia muito desperdício de alimentos. Então a gente estava notando isso, porque a gente ficava, todos os dias nós acompanhávamos a distribuição. Então a gente pensou em fazer, nós pensamos em calcular o resto em gestão, que seria a sobra, né, de alimentos por pessoa daquela unidade. Então nós fizemos isso por alguns dias da semana. Nós coletamos todos os lixos que eram servidos durante o serviço de almoço, tanto pelas crianças quanto pelos funcionários da escola que se alimentavam no restaurante. E depois nós fizemos esse levantamento, né, de dados, calculamos, encontramos um valor que era alto e depois a gente fez uma ação de educação nutricional assim, para mostrar para a escola quanto de alimento que estava sendo jogado no lixo todos os dias. A escola super, assim, recebeu, assim, esse feedback, né? Eles acharam muito interessante porque não tinha noção. vou colocar uma fotinha da ação que a gente fez aí pra vocês verem. A gente colocou, ficou uma mesa bem bonita, assim, bonita no sentido da ação, porque a gente colocou a gente exemplificou o que era desperdiçado em alimentos reais que eram utilizados da cozinha. Então eles viram aquilo e quando você vê o alimento ali, Causa um choque, um espanto, tipo assim, isso tudo é jogado fora e era o que estava sendo, foi o que aconteceu. Então, pra quem não é da nutrição, basicamente a gente fez uma separação de resto comestível e resto não comestível. E aí, durante a coleta, a gente se dividiu e enquanto uma estava fazendo os trabalhos normais do dia a dia da UAN, outra ficava no lixo orientando as pessoas. E todo esse processo, que também não é nada glamouroso, foi feito tudo pela gente, né? A gente praticamente colocou o lixo, tirou o lixo, pesou o lixo. Então foi um processo bem interessante, mas assim, também foi bem braçal, né? Mas foi o que a gente propôs e deu certo. Deu certo e foi bem elogiado tanto pela equipe da UAN, das nutricionistas, eles colaboradores, e também a escola como cliente. Eles, quando viram lá tanto os funcionários quanto estudantes, assim, olhavam e ficavam... Tipo, parabéns, continua fazendo isso. Continua. Que impressionante, a gente nem precisa imaginava. fazer uma ação para conscientizar melhor ainda. Então, tipo, eu acredito que tenha nascido bons frutos, provavelmente. Pensando que vocês vão fazer só o que a gente aprendeu durante as aulas. Porque a teoria não é daquela forma, o estágio é uma coisa muito braçal. Porque a gente entra ali como colaborador mesmo da unidade, então
tudo que for necessário fazer ali, eles estão contando com a gente. Então, quando faltavam pessoas ou quando faltava estagiário... Que é uma característica comum de UAN, é faltar geralmente colaboradores, não é de uma unidade específica, é comum haver essa falta. Isso era bem difícil, porque a gente era peças fundamentais ali, então... Eles contam com a gente, então, tipo assim, é um estágio, a gente cada UFS tem o direito de faltar, mas por quê? Mas, tipo assim, é um serviço como se fosse faltar do serviço, então eles contam que os estagiários vão estar ali presentes também para ter o apoio das nutricionistas também em todo o serviço. Então, tinha momentos que a gente fazia coisa que não era de nutrição, mas isso não invalida o nosso aprendizado lá de forma nenhuma, porque a gente também teve muitos momentos que a gente pôde conversar, entender como funcionava, como gerir a unidade, como entender sobre os processos mesmo da UAN, sobre todos os aspectos que a gente se interessava, a gente conseguiu aprender muito. Então, quando vocês forem para o estágio, não vão pensando que vocês vão na UAN montar um cardápio da semana. Porque às vezes nem as próprias nutricionistas da unidade fazem isso. Então, assim, é entender o nosso lugar como estudante e tentar extrair o máximo de informações, de aprendizados ali enquanto estiver no estágio. E também não é só uma característica de UANs, porque, por exemplo, o auxílio que a gente está fazendo é o da clínica. Se a gente está, no caso, sendo acompanhado por nutricionistas clínicos do hospital, e se a falta se tem algum problema acontecendo no hospital, o nutricionista também clínico, ele vai agir para tentar, assim, talvez como copeiro, como cozinheiro, como qualquer outra função, para dar conta de atender os pacientes que estão ali. Nós já precisamos ir com a mentalidade de que a gente precisa resolver o que é urgente. Então, se naquele momento está faltando funcionário e você precisa assumir uma função que não é sua, vai tranquilo, porque a vida real é assim mesmo. Expectativas iniciais sobre o estágio. Eu gosto muito de crianças, então eu tinha muita expectativa em chegar lá, ter um ambiente que seria prazeroso, que iam ter algumas pessoinhas, tipo, amorosas, que a gente ia poder se comunicar, conversar. Então, eu tava muito nessa expectativa, assim. E também a gente ouvia muito falar sobre esse estágio com os nossos colegas anteriores. Então, a expectativa era muito boa, assim, pro estágio nessa escola, porque a gente não ouvia falar nada de grotesco, assim, de negativo, de que era uma coisa desorganizada. Pelo contrário, a gente só ouvia elogios de lá. Então, pelo menos eu fui com uma expectativa boa, assim, sem saber exatamente como que seria, mas pensando que seria bom. Aí você, qual foi a sua? Eu sou uma pessoa que não gosta muito de criar expectativas para não me frustrar. Tenho essa característica, minha verdade. Foi uma expectativa suprida e até mais do que a gente pensou, né? Porque a gente foi bem recebida pelas nutricionistas, pela equipe, pelos profissionais da escola, pelos alunos, né? Assim, a gente não teve nenhum problema durante o estágio. A gente saiu de lá só com saudade. Todo mundo abraçou a gente, as nutricionistas também, os colaboradores, todo mundo, assim, a gente não tem o que reclamar nesse aspecto de forma nenhuma. Um dos principais desafios que a gente encontrou lá nesse estágio foi se adaptar ao modelo de produção, de distribuição da UAN, porque o modelo era cadenciado, ou seja, as pessoas elas comiam à vontade e se precisasse a cozinha tinha que fazer novos alimentos e enviar na mesma qualidade que estava servido anteriormente. E isso era uma das etapas do estágio que a gente ficava observando a distribuição da rampa, que eu acho que é aí que entra o desafio, né, Thalia? Porque, pelo menos pra gente, a experiência que a gente teve anterior ao estágio foi no RU da UFSC que a gente estuda, né? E lá a produção não é desse modelo. É feito tudo com muita antecedência e... Como foi pra mim, aí depois Thalita vai responder, trabalhar com a sua melhor amiga da graduação. Como a gente mencionou anteriormente, como eu começo com A e Thalita começa com T,
era uma dinâmica bem difícil de acontecer. Porém, Deus em todo momento é perfeito. Outra pessoa do meu grupo quis mudar de ciclo. E era possível fazer isso, desde que todo mundo estivesse de acordo. Porém, apesar do nosso interesse em ser Do mesmo grupo. já tinha dado certo. Ainda tinha a questão do sorteio, porque Isso. eram vários alunos para se dividir entre cada unidade. Porque tinha unidade na escola, unidade no restaurante da universidade, em um hospital e também em uma outra empresa. Então, tinham muitas pessoas por cada ciclo, então, apesar da gente estar no mesmo ciclo, ainda era um segundo desafio de cair no mesmo lugar. Porque esse lugar que a gente foi era bem concorrido, todo mundo queria ir praticamente. Então, foi coisa de Deus e pra mim foi muito bom, porque, como eu disse, 8 horas por dia é muito tempo que a gente passa no estágio, então eu queria só ter alguém pra deixar isso mais leve, porque é muito difícil quando a gente precisa ser forçado a trabalhar em dupla com uma dupla que não... A gente não se conhece, na verdade, ainda. Então, a gente teria, como o nosso ciclo é pequeno, com 6 semanas, a gente teria que ainda aprender o ritmo da outra pessoa, e quando a gente fosse aprender o ritmo da outra pessoa, acabou o ciclo. E como a gente já tinha esse vínculo, foi muito mais fácil da gente fazer as coisas, né? Porque quando eu via que Thalita tava um pouco mais cansada ou passando mal, alguma coisa assim, rapidamente eu já assumia e da mesma forma ela também. A gente já tinha muito isso, assim, quando ou alguma tava muito cansada, a gente conversava e ia trabalhando desse jeito, assim, bem mais... É leve a palavra. eu acho que bem mais leve. Um ponto até engraçado, talvez, ou um ponto pra gente pontuar, é sobre quando as nutris gerentes perceberam que a gente era amiga, a gente tinha esse interesse em ficar no mesmo piso lá da escola, assim, desconfiaram um pouquinho, porque Elas tipo assim, são muito resistentes. amigas, vão ficar de conversinha, aquilo, outro, e depois elas se surpreenderam que a gente mostrou serviço, mesmo sendo, assim, muito amigas, a gente sabe trabalhar, a gente sabe separar muito bem a amizade do serviço. Então, ó, a gente ganhou pontinhos com elas. E em nenhum momento elas chamaram a atenção. A gente nunca foi... a gente nunca recebeu nenhum brigueiro, assim, por nós sermos amigas. E também a gente não ficava também exagerando disso. A gente não ficava conversando muito. Nada disso, era só a dinâmica. Porque a gente já sempre, realmente, todos os trabalhos que a gente conseguiu fazer na graduação juntos, a gente fez. Então a gente se conhecia muito bem, era nesse sentido que a gente quis permanecer juntas. A pergunta que não quer calar. A pergunta de ouro, milhões. Será que a gente trabalharia com isso? Uma coisa que eu acabei não falando antes é porque a Angélica já tinha interesse em trabalhar com crianças porque quem conhece ela sabe que ela a bicha quem conhece ela no Instagram. Quem conhece ela sabe que ela ama crianças e ela quer trabalhar talvez só nessa área, né? Deus quiser. Eu tava realmente livre, eu ia pra onde Deus quisesse me colocar, eu tava indo, e eu nunca pensei em ir pra um local especificamente de crianças. E no fim eu também gostei bastante, porque como ela disse, foi um ambiente super acolhedor e foi bem menos estressante, porque no fim a gente saiu ali apaixonado pelas criancinhas. Cabe dizer que Thalita chorou no último dia. Essa parte é verdade, eu chorei, eu não esperava que eu ia chorar. Mas eu sou emotiva, né, gente? Mas eu trabalharia em uma UAM de escola? Olha, eu trabalharia, só que aí eu vou deixar claro que eu falo que eu trabalharia porque eu ainda não sei o que eu vou trabalhar na minha vida. Então, quando eu me formar, eu vou ver o que eu vou fazer, gente. Eu ainda tô perdida. Só Deus sabe o que eu vou fazer, mas não por isso que eu trabalharia. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, não. E se tiver uma oportunidade... Não vai negar, né? Não vou negar, ó. As portas lá ficaram abertas, hein, ó. A próxima nutricionista. Quem sabe? A pergunta que Thalita já respondeu por mim, né? Com certeza eu trabalharia com isso. De todas... Em um monte de crianças mais ainda, que de escola. Eu não sou uma pessoa que rejeita desafios, mas a UAM escolar é uma paixão que eu já carregava desde a época da graduação.
porque como é um público que eu já gosto, estar nessa UAM pra mim foi entender a realidade. Claro que a gente tem que entender também que a UAM que a gente foi era uma UAM muito privilegiada. Tem esse ponto. Porque uma UAM de uma escola pública não teria tantas possibilidades e recursos como aquela UAM tinha. A gente está falando desse local específico. Então, baseado nessa experiência, eu trabalharia com certeza, mas assim, mesmo se fosse uma UAM que presta serviço para a escola de forma pública, eu também trabalharia, assim, porque eu vejo a UAM como um ambiente muito bom para educação alimentar e nutricional, e eu acho esse trabalho muito importante na infância. Então, para mim, com certeza, eu super trabalharia com isso, mesmo não sendo uma área da nutrição que remunera tão bem, mas eu trabalharia com isso. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de só ressaltar que essa é a nossa experiência baseada no que a gente viveu, e também para vocês também não irem com expectativas, se vocês já identificarem um local, que vai ser exatamente como foi pra gente. Porque a cada ciclo as coisas mudam, os colaboradores mudam, as nutricionistas podem mudar, a dinâmica da UAM ela pode ser alterada. Inclusive, assim, a gente falou que a gente ouviu muito elogio, só que assim, a maioria era muito elogio, mas a gente também já ouviu pessoas que reclamavam. Então, tipo, vai de cada pessoa e do momento que ela viveu, do contexto que ela estava ali presente. Então, aqui a gente está relatando realmente como aconteceu pra gente e a nossa percepção. Isso. Um exemplo disso. Muitas pessoas que já participaram desse ciclo relatavam que as crianças pisavam em cima do pé. E eu passei por lá e ninguém nunca pisou no meu pé. Então, assim, as experiências são diferentes. Elas são diferentes e é bom a gente não se apegar nisso, assim. A gente está contando o que a gente viveu e entendam que em outros momentos pode ser uma experiência totalmente diferente. Da mesma forma que pra gente foi muito bom, pra outra pessoa pode ter sido horrível, ruim, caótico, mas essa é a nossa experiência. Isso. Tchau. Obrigada por ter assistido até aqui.